ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. O ES News está no ar com os destaques da semana. Governador Paulo Artung visita a Feira de Empreendedores em Cariacica. Peritos papiloscópicos mostram a tecnologia usada para a identificação civil e também para a identificação de criminosos. A Assembleia Legislativa faz homenagem ao Dia do Médico. Agora, no ES News Especial. Muito bem, o ES News Especial de hoje está no ar e você está vendo que ele está um pouquinho diferente, né? A partir de hoje a gente vai para a rua para mostrar sempre algum lugar agradável desse belíssimo estado chamado Espírito Santo. No caso hoje a gente está onde tudo começou, na prainha. Foi aqui que Vasco Fernandes Coutinho desembarcou com a sua turma, né? E veio explorar essa terra maravilhosa, né? No programa de hoje, você daqui a pouco vai ver os destaques, mas antes quero te apresentar um outro Vasco, que é o nosso convidado de hoje, que é Vasco Alves, ex-prefeito de Vila Velha, também conhecido popularmente como Vasquinho. Tudo bem, Vasquinho? Tudo bem, beleza? César? Tudo bem, Giovanni? E aí? Ele vai bater um papo com a gente, não é isso? Sobre política, logicamente. Ele foi prefeito, foi deputado federal, tem uma história, uma boa história, uma longa história na política, não é isso? É verdade. Nós vamos bater um papo daqui a pouco, mas antes a gente vai chamar o primeiro VT. Paulo Artung visita a Feira de Empreendedores em Cariacica. Acompanhado pelo prefeito Juninho, o governador passou literalmente por todos os estandes de empresas públicas e privadas. Cumprimentou empreendedores, falou com moradores da cidade, fez selfies. Uma das visitas foi ao espaço do pessoal de Vista Dourada, que tem projetos de economia solidária. Dona Antônia, coordenadora do projeto, fez as honras da casa. Antes de sair, o governador Paulo Artung assinou um manifesto contra a corrupção. São as 10 medidas defendidas pelo Ministério Público Federal. A Feira de Empreendedores acontece num período difícil, em meio à crise econômica. Para o prefeito Juninho, a realização foi positiva. Esse é o nosso papel enquanto prefeitura, viabilizar para que aquelas pessoas que acreditaram na cidade ou que querem acreditar na cidade, venham para cá com uma consistência, com as regras claras, mas sabendo que tem um incentivo local, com um planejamento e pensando em transformar essa crise em oportunidade. E essa feira é um grande exemplo. Eu vi que você, durante a reunião do partido esses dias, de filiações e tudo mais, se lançou como pré-candidato a prefeito de Vila Velha, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu passei por uma fase assim, muito difícil, porque em várias campanhas eleitorais eu fui impugnado, tive que lutar muito, infelizmente agora eu consegui. Tá tudo certo agora? Tudo certo, e agora eu faço questão de ser candidato. Nós vamos falar sobre essas impugnações, pode ser? Pode ser. Mas também. daqui a pouquinho, eu vou chamar agora o segundo VT do programa de hoje, a segunda matéria, você vai assistir, e daqui a pouco a gente volta, Vasquinho vai ficar com a gente o programa inteiro, tá certo? Vamos lá. Peritos mostram a tecnologia usada para a identificação civil e também para a identificação de criminosos. A mostra está na sede da Assembleia Legislativa e inclui técnicas que estão chegando ao Estado através de uma parceria público-privada. Um sistema desenvolvido totalmente no país que permite chegar até o autor de um crime pelas impressões digitais, mas também pela face, íris ou pela palma da mão. Uma das peritas mostra os recursos já utilizados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Aqui nós temos uma foto de um local, de um material que veio de local de crime mesmo. Nós conseguimos revelar essa foto. Esse caso foi um caso positivo depois, porque foi submetido ao sistema EIFES e a gente conseguiu descobrir de quem era essa digital no local de crime. O caso aqui foi na capa de um CD, né? Na capa de um CD. Faz falta essa efervescência, comunidades, lideranças participando, discutindo as coisas mais amplamente? Giovanni, veja só, tanto tinha importância que esse programa de orçamento participativo foi para o programa fantástico da Rede Globo de televisão, porque eles consideraram
que na medida em que a população debata em todas as cidades como aplicar o dinheiro, nós reduzimos drasticamente a corrupção no Brasil. Hoje está uma coisa irrespirável o clima de corrupção. Então, na medida em que o povo participe, tenha consciência, seja comprometido com a administração pública, com as políticas públicas, evidentemente que tudo melhora, inclusive a aplicação dos fundos públicos. Agora tem uma coisa, nós estamos vendo aqui no fundo a sede da Câmara Municipal de Vila Velha. Normalmente o espaço, o fórum onde essas coisas são discutidas, quando não tem discussões que envolvam mais diretamente as comunidades, é o Legislativo. Como é que você vê o Legislativo aqui de Vila Velha hoje? Olha, veja só, como eu falei, há uma dificuldade muito grande porque a Prefeitura devia abrir o debate com todos os problemas da cidade, com os movimentos sociais, discutir, reunir. Eu ia todos os dias à noite para um bairro para discutir com o povo. Nós tínhamos assembleias gerais com o povo, não eram com os cargos comissionados não, como alguns prefeitos andaram fazendo, era com o povo, sofrendo críticas, debatendo, discutindo a situação da saúde, da educação, do transporte, da moradia, do meio ambiente. E, na verdade, né, isso tudo hoje... Vila Velha hoje está sem PDU, pra você ter uma ideia da situação que... E isso é resultado da falta de participação popular, sem dúvida nenhuma. Mas eu vou pedir que você comente isso daqui a pouco, porque a gente precisa chamar um intervalo. Daqui a pouco nós teremos aqui um comentário também de economia do nosso querido Abel Fiorotti. Então vamos para um rápido intervalo. Vasco Alves continua conversando com a gente aqui no programa. Pessoal, tá todo mundo falando sobre economia de água, não é mesmo? E nesse tempo de escassez, é importante a gente se conscientizar. Por isso, a Prefeitura de Cariacica lançou uma ideia super criativa para monitorar o consumo de água em casa. É o aplicativo do projeto Água Viva. Com ele, fica muito mais fácil saber quantos litros de água a gente gasta no banho, lavando louça, roupas e outras atividades do dia a dia. E para baixar o aplicativo do projeto Água Viva é simples. Quem tem celular com Android é só baixar pelo Google Play e quem usa iPhone pela loja virtual da Apple. Olha só, eu vou simular aqui que eu estou escovando os dentes. Aí é só apertar o play que o contador começa a registrar quantos litros de água eu gasto com essa atividade. É o máximo, né? Essa é uma iniciativa pioneira da Prefeitura de Cariacica para conscientizar todo mundo a economizar água. Baixe agora mesmo Projeto Água Viva. Consciência no consumo, economia na conta. Você vai ver a seguir no ES News Especial. A Assembleia Legislativa faz homenagem ao Dia do Médico. Nós continuamos aqui na prainha, em frente agora ao 38º Batalhão de Infantaria, também conhecido como 38º BI. Ali na frente tem a Escola Aprendizes de Marinheiro, que, se não me engano, foi inaugurada em 1959. E o Vasquinho, que é o nosso convidado de hoje, estava contando que no dia da inauguração, o famoso artista plástico Homero Macena atravessou o local aqui, um verdadeiro banhado que tinha aqui na região, e foi lá entregar um protesto nas mãos do então presidente Juscelino Kubitschek. Mas aqui também tem um outro monumento histórico, que é a Gruta Frei Pedro Palácios. Para quem não sabe, Frei Pedro Palácios foi um teimoso. Ele foi contrariado, né? Ele deixava a imagem de Nossa Senhora aqui embaixo, onde seria construído o Convento da Penha. A imagem sumia e depois aparecia lá no alto do penhasco, não é isso? Por isso acabou construindo o convento lá em cima e o convento passou a se chamar Convento de Nossa Senhora da Penha. Mas vamos agora ao comentário de economia de Abel Fiorotti aqui no ES News Especial. Na coluna de hoje, iremos abordar a possível criação do maior bloco econômico da história. Ministros do comércio da região do Oceano Pacífico acertaram o mais profundo acordo de liberalização do comércio. O objetivo é eliminar tarifas entre esses países,
para a comercialização de determinados bens e serviços. Ao todo, o bloco será formado por 12 países, que detêm atualmente 40% do PIB mundial, com uma população de 793 milhões de consumidores e um volume projetado de 223 bilhões de dólares de negócio por ano. Os países desse bloco são Estados Unidos, Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapura e Vietnã. Trata-se de uma iniciativa louvável de liberalização do comércio que sempre gera ótimas oportunidades de trocas de produtos, serviços, know-how e tecnologia. E o Brasil? Pois é, o Brasil está de fora do acordo e isso é péssimo. Precisamos mudar a agenda do país, recuperar a confiança e tratarmos de trabalhar muito para recuperar todo o tempo perdido. A não inclusão do Brasil neste bloco fará com que nosso país tenha mais trabalho e dificuldade para conseguir espaço para alguns de seus produtos, como por exemplo a carne de frango e o açúcar, em mercados importantes como os Estados Unidos. Em minha opinião, pelo tamanho e relevância no cenário mundial, o Brasil certamente deveria empenhar os maiores esforços em participar desse acordo. Acorda, Brasil! Tenhamos fé em dias melhores. Bom, nós continuamos aqui na prainha de Vila Velha, onde o programa de hoje está sendo gravado. E você está vendo que o programa está diferente. A gente vai percorrer os lugares agradáveis do Espírito Santo para mostrar para você. E conversar com pessoas que têm história para contar, como é o caso do nosso querido Vasco Alves, ex-prefeito, que é o nosso convidado de hoje. Aliás, sobre aquele assunto que eu falei, foi ele que me deu essa dica, sobre aquele assunto do Homero Macena ter atravessado, furado o bloqueio, digamos assim, para entregar uma carta ao ex-presidente Juscelino Kubitschek na inauguração da Escola Aprendiz de Marinheiro. Esse gesto de bravura é um pouco a cara do povo de Vila Velha, né? Pelo menos historicamente. É verdade, exatamente. Os índios, né? Eles existiram. A capital foi para Vitória porque o bicho os índios, pegou aqui pro pessoal do Vasco, pro seu xará, né? Exatamente. Porque os índios eram bravos, né? Exatamente. Os índios resistiram bravamente à invasão dos portugueses. A cultura, né? A invasão da cultura portuguesa e indígena. Então, eles resistiram. E por isso é um dado muito importante, a capital foi para Vitória, né? E na época da ditadura militar, a resistência nasceu aqui em Vila Velha. Fomos nós que iniciamos a campanha da anistia, fomos nós que iniciamos a campanha da Constituinte. Você era do MDB, né? Do partido Manda Brasa. A campanha das diretas, eu era o prefeito quando nós... Realmente, você se lembra muito bem disso. Sim. A campanha das diretas nasceu também aqui na luta nossa, né? Então, a Vila Velha tem esse histórico de resistência, de luta, de trabalho, de compromisso com o interesse popular. E nós vamos resgatar isso tudo agora, durante esse debate que acontecerá. Beleza, nós vamos chamar mais uma matéria do programa de hoje. E daqui a pouco a gente continua essa conversa agradável com o ex-prefeito Vasco Alves. Ele tem muita história de vida e muita história para contar também. Vamos lá. A Assembleia Legislativa faz homenagem ao Dia do Médico. A categoria tem em torno de 16 mil médicos, a maioria na região da Grande Vitória. Dezenas de profissionais participaram, atendendo ao convite do deputado Dr. Hércules Silveira, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia. Ser médico é uma missão que emociona muito a todos, principalmente para mim, que comecei primeiro sendo advogado, depois fazendo medicina, que sempre foi minha paixão, sempre persegui isso. E hoje, como deputado aqui, a homenagem que a gente faz a todos os colegas é um momento de muita emoção. Essa homenagem aqui só nos fortalece, nos alegra, nos fortalece e nos empurra para frente, para continuar lutando. Muito bem, a gente continua aqui na prainha de Vila Velha, como eu disse, onde tudo começou, né? Aqui ao lado tem o antigo Fórum de Vila Velha, que agora já se mudou lá para a região de Boa Vista, né? Tem também a Casa da Memória, antigo Museu Homero Macena, tem até uma composição ali do trem de Paú, não é isso? E aqui atrás tem a mais antiga igreja brasileira, que continua de pé. Tinha uma outra, mas essa aí não está em pé, a Igreja do Rosário, que é tombada pelo patrimônio histórico, vai passar agora por já passou por várias reformas, por várias revitalizações, né? Vasco Alves, quando prefeito,
ele fez um trabalho muito interessante envolvendo esse espaço aqui, é ou não é? É verdade. A questão do tombamento, não é isso? Isso, eu criei, através de uma lei municipal, que foi aprovada até por unanimidade, o sítio histórico da Prainha. Porque isso aqui tem que ser preservado para as gerações futuras, porque nasceu o Espírito Santo, como muito bem você falou. Então, por essa lei, foi criado o sítio histórico da Prainha, que começa ali na Castelo Branco, até a Bahia. E a Bahia não é a Bahia de Vitória, é a Bahia do Espírito Santo. E nesta lei se criou o sítio histórico e são os monumentos. O Forte São Francisco Xavier, no quartel do 28º Batalhão de Infantaria, né, com todas as instalações, o convento de Nossa Senhora da Penha, o convento da Igreja do Rosário, a Casa da Memória, o Museu Mero Macena, o Casario, a Escola Aprendiz Marinheiro, enfim, a própria Prainha, enfim, esses monumentos são preservados por essa lei e formam um sítio histórico, que é um lugar que aqui se reverenciam os nossos antepassados, aqui se preserva a história, né? Preserva a Vila história. Velha, aqui né? Vasco Coutinho chegou, imagina, né, em 1535, e deu início Cara, à os índios colonização bravos do que Espírito tinham Santo. por aqui, né? Então, a gente se sente até emocionado, porque na verdade, como muito bem se falou, aqui deu a arrancada para a criação do Estado do Espírito Santo. Agora, Vasco Alves tentando repensar, tentando rediscutir. Eu estou colocando esse antes porque você está voltando a debater as questões da cidade, tentando rediscutir a cidade. Mudou alguma coisa nessa cabecinha de lá para cá, do tempo que o senhor foi prefeito para agora? O que mudou? Mudou fundamentalmente. Por quê? Porque o Brasil é outro. Né? Vasco Alves também é outro. Vasco Alves é outro. Nós, é claro, temos que unir esse passado, né, as grandes conquistas, mas temos que realmente pensar no futuro. Certo. E Vila Velha, né, hoje nós criamos o Polo de Modas da Glória, né, Vila Velha é uma cidade importante, porque antigamente Vila Velha era uma cidade de dormitório, hoje é uma cidade, inclusive a Rede TV, né, nós temos uma a única própria, TV, temos uma estação própria. A única TV da cidade, né? É uma coisa fantástica para a cidade. Temos uma cidade turística, é uma cidade universitária, Vila Velha. Vila Velha hoje tem 4. Você usa um termo aqui, me corrija se for o caso, né? Você se considera um político hoje reciclado, atualizado, a par das coisas atuais da cidade e do Brasil? Olha, Giovanni, o idealismo não morre. Né? É uma coisa, um fato concreto. Né? Tanto é que eu, depois de tantos anos, continuo, porque na verdade o idealismo não morre. E na verdade, a vida vai reciclando, a vida vai... Você escuta aí de vez em quando, só um minuto, você escuta aí de vez em quando barulho de carro, de caminhão, essas coisas, como está acontecendo agora, porque a gente está na praça e não tem como a cidade parar para a gente fazer uma gravação, né, Vasco? É claro. Então, na verdade, você há de convir que a vida hoje no Brasil é outra, né? Você tem uma ideia, o Obama falou muito bem, hoje o Brasil é uma liderança. Não é aquela da época que Juscelino visitou o Brasil. Desculpa, mas o que quer fazer? Que Eisenhower visitou o Brasil no tempo de Juscelino Kubitschek. Na época, a economia do Brasil era 39 vezes menor do que a dos Estados Unidos. 39 vezes menor do que a dos Estados Unidos. E hoje, a economia americana é apenas 9 vezes mais do que a dos Estados Unidos. Você tocou num assunto sobre o que mudou no Brasil, mas tem uma coisa que é muito presente hoje na cabeça das pessoas e a classe política é muito cobrada por isso, uma coisa chamada corrupção. As pessoas hoje praticamente colocam no mesmo palco político e esse termo horrível chamado corrupção por causa dos fatos atuais. Nós temos aí a Operação Lava Jato, muita gente presa, um país, de certa forma, em risco de perder o equilíbrio, quem sabe até perder um pouquinho da ordem, não é isso? Isso te preocupa? A que se deve isso? Não me preocupa não, pelo contrário.
né? Hoje você há de convir, a corrupção é uma coisa muito antiga no Brasil, né? Mas hoje você tem muita gente presa, você tem o Ministério Público independente, e eu ajudei muito nisso, eu fui constituinte e nós demos independência ao Ministério Público. O Ministério Público, para você ter uma ideia, Giovanni, antes da Constituição, quem indicava, quem nomeava o procurador-geral era o governador, ele nomeava o melhor amigo dele. Então não investigava nada, não existia como órgão investigativo. Você tem uma ideia, um juiz para atuasse aqui em Vila Velha, para transferir para Vitória, era mandado uma lista tríplice para o governador. Não existia o poder judiciário. O poder judiciário não era um poder. Nós, na Constituinte, mudamos isso. Demos independência ao judiciário, demos independência ao Ministério Público. A Polícia Federal, hoje é tudo cargo de carreira. Enfim, hoje existe combate à corrupção no Brasil. Não existia. Entendeu? A Constituição, de certa forma, primeiro teve um período anterior à Constituição, que foi logo no fim do período militar, com a eleição do Tancredo, o Sarney, que acabou assumindo, o Tancredo morreu, e teve um período em que falava-se em limpar o chamado entulho autoritário. Era uma prévia da Constituição. Depois veio a Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã. Na sua avaliação, Vasco Alves, com a sua experiência, já está na hora dessa Constituição ser revista novamente? Porque em outros países ela é de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos, nem todos, né? Tem países aí como os Estados Unidos onde ela nunca foi revista. Mas em outros países há essa revisão. Você acha que no nosso caso aqui tem coisas que precisam ser revistas? Olha, veja só. Eu digo isso pelo seguinte, eu vou te interromper antes de você começar a responder, eu tenho essa mania, rapaz. Mas pelo seguinte, tem um excesso de emendas constitucionais, todo dia tem PEC por aí, por isso que eu estou te perguntando. É verdade, veja só, o fenômeno que tem acontecido no Brasil é o inverso. Você há de convir que a Constituinte foi uma Constituição avançada, a Constituição de 88, e esse Congresso Nacional, de tão retrógrado, ele quer tirar as grandes conquistas do povo brasileiro. Por exemplo, esse seria um risco no caso de uma revisão? Não, eu acho que a revisão tem que ser permanentemente, porque o debate político tem que ser aceso e discutido, né, sempre. Mas veja só, eles queriam há pouco tempo quebrar essa autonomia do Ministério Público, voltar ao que era no passado. A PEC da mordaça, né? Exatamente, né? Então, hoje no Brasil a grande luta é para manter essas conquistas de pé. Porque, na verdade, o Congresso Nacional de tão reacionado, para você ter uma ideia, eu não quero nem, vou deixar por conta sua, colocada a presidência das duas casas do Congresso, hoje são lamentavelmente ocupadas por pessoas que estão aí nas páginas da polícia. Eu quero aproveitar aqui o encerramento do programa para agradecer a participação do ex-prefeito Vasco Alves, foi constituinte, foi prefeito aqui, foi prefeito em Cariacica, é uma figura assim, popular aqui em Vila Velha. Enquanto a gente gravava, muita gente passou dando tchauzinho, teve até uns apelos aí, né? Volta Vasquinho, muita gente falou, Vila Velha precisa de você e tal, a gente testemunhou esses momentos. Legal isso, né? Bacana você receber esse calor humano, né? Como é que você se sente com esse? Claro que se sente bem com esse calor das pessoas, né? Hoje é um dia especial para mim, né? Porque, veja só, além dessa... Você sente o sorriso da população, né? Mas eu acho que esse momento novo da ETV que está sendo inaugurado agora, eu acho é muito auspicioso para Vila Velha, porque vocês estão na rua e documentando fatos, ouvindo o povo. Isso é olha, esse patrimônio que o povo de Vila Velha tem, que é a ETV, eu acho que agora, com essa ida de vocês para a rua, para discutir a situação da cultura, do meio ambiente, da saúde, da educação, isso vai ser uma coisa fantástica para Vila Velha. Vila Velha está precisando disso. E agradeço a sua participação. Foi uma honra, Conversei com Vasco Alves, o Vasquinho, não é isso? O que você Vasco achou, Alves que... Ele saiu para lá, para cumprimentar as pessoas. Volta aqui, rapaz. Nós estamos no ar ainda. Tem gente aqui por perto. Que tivesse terminado. Terminou, mas terminou com você. Valeu, obrigado mais uma vez. Obrigado pela atenção, foi uma honra ter você também acompanhando o programa de hoje. A gente se vê na semana que vem com outro S News especial. Um abraço e até lá. Giovanni, obrigado, hein? Obrigado. Mas olha aqui.
Pessoal, tá todo mundo falando sobre economia de água, não é mesmo? E nesse tempo de escassez, é importante a gente se conscientizar. Por isso, a Prefeitura de Cariacica lançou uma ideia super criativa para monitorar o consumo de água em casa. É o aplicativo do projeto Água Viva. Com ele, fica muito mais fácil saber quantos litros de água a gente gasta no banho, lavando louça, roupas e outras atividades do dia a dia. E para baixar o aplicativo do projeto Água Viva é simples. Quem tem celular com Android é só baixar pelo Google Play e quem usa iPhone pela loja virtual da Apple. Olha só, eu vou simular aqui que eu estou escovando os dentes. Aí é só apertar o play que o contador começa a registrar quantos litros de água eu gasto com essa atividade. É o máximo, né? Essa é uma iniciativa pioneira da Prefeitura de Cariacica para conscientizar todo mundo a economizar água. Baixe agora mesmo Projeto Água Viva. Consciência no consumo, economia na conta. ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. Vamos aos filmes que estão em cartaz no Cine System do Shopping Boulevard em Vila Velha. A primeira opção é Vai Que Cola. Após ser vítima de um golpe que roubou todo o seu dinheiro, Valdomiro, vivido por Paulo Gustavo, se muda para a pensão de Dona Jô, Catarina Abdala, no Meier, bairro localizado no subúrbio do Rio de Janeiro, onde pretende escapar da polícia. Para sobreviver, ele passa a vender quentinhas pelas redondezas. Melhor separar a Terezinha e Ferdinando, que se passar a Arca de Noé já coloca eles. Ah, sai daqui, ó, seu leite azedo. Operações Especiais. Um grupo de policiais honestos é enviado a uma cidade do interior para resolver o problema da alta criminalidade. Em pouco tempo, eles resolvem o problema, enquanto a novata Francis, vivida pela atriz Cléo Pires, precisa superar seus limites para provar que tem valor. Inspetora Francis. Claudemir Toscano, o seu trabalho está sendo muito falado. Como é que é? A opção para crianças e também para adultos é Peter Pan, a história de como Peter Pan chegou à Terra do Nunca e fez contato com os seres mágicos que vivem no local. O eterno menino que nunca cresce e lidera sua turma é capaz de coisas extraordinárias. Um filme que é uma viagem aos sonhos de infância. Blackbeard is going to destroy everything, I'll stand against him. I'll kneel. I will never bow to you. Wake, wake!